Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, número 91, versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, neste Dia das Mães, nós te agradecemos por cada mãe aqui presente e pedimos que a tua palavra penetre profundamente em nossos corações, que possamos compreender o que este salmo está nos ensinando e aplicar este ensino nas nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A escritora Mara Chan afirmou: ser mãe é se deixar ser tocada pela mão de Deus. Essa é uma afirmação muito bonita, muito profunda, acerca do espírito da maternidade. Na presença de Deus, nós estamos hoje aqui reunidos para agradecer ao Criador pelas mães que nós temos ou tivemos. Mesmo para aqueles que, infelizmente, hoje não têm mais o privilégio de contar com a presença física das suas mães, nós podemos dizer com convicção que as mães estão sempre vivas em nossas mentes e em nossos corações. Mesmo que elas já tenham sido recolhidas por Deus desta vida, mães nunca morrem. Elas são eternas em nossas almas, nas almas dos filhos, nos corações dos filhos, das filhas. As mães estão sempre vivas, sempre atuantes. Nas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, por que Deus permite que as mães
vão-se embora. No mesmo poema, Carlos Drummond lança uma luz sobre a resposta. Ele diz: Mãe, na sua graça é eternidade. E ele termina seu poema assim: fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Pessoalmente, acredito que o rei do mundo já baixou esse decreto, e mães estão sempre juntos aos seus filhos. Mães são eternas nos nossos corações. A presença delas continua viva e atuante nas mentes e nos corações de todos os filhos. Essa é uma dádiva da nossa mãe maior, que é Deus. Na nossa cultura patriarcal, nós temos o hábito de enxergar Deus como nosso grande Pai, nosso Pai celestial, nosso Pai eterno. Nós oramos a Deus como Pai nosso que estás nos céus. Mas é importante lembrar que essa é uma descrição simplesmente linguística, cultural, uma vez que o próprio Jesus afirmou: Deus é espírito, Deus não é confinado a um sexo biológico, porque ele não é um ser humano como nós. Então, está absolutamente correto do ponto de vista espiritual, teológico, bíblico, nós chamarmos Deus também de nossa mãe. Por que não? Deus é a nossa mãe, assim como Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa mãe. E o nosso objetivo hoje, ao ler o Salmo de número 91, é ver a face materna de Deus no seu cuidado para com o ser humano. Vamos admitir, nós não damos o devido valor às nossas mães. Isso é uma falha nossa. Assim como nós não damos o devido valor a Deus. Quantas vezes Deus nos levantou em situações difíceis? Quantas vezes Deus nos socorreu quando nós, olhando ao redor, não víamos nenhuma chance de livramento? Quantas vezes Deus estendeu o seu braço para nos ajudar, para nos libertar, para nos socorrer, para nos fortalecer. E nós, na nossa arrogância humana, achamos que fomos nós que resolvemos aquele grande problema no qual nós nos encontrávamos. E às vezes nós pensamos assim: puxa, como eu fui inteligente, como eu fui sábio e consegui resolver esse grande problema na minha vida. E ainda nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, onde o Senhor estava quando eu me encontrava nessa situação tão difícil, tão ameaçadora? Onde o Senhor estava, Deus? E o Espírito Santo, de uma maneira muito dócil, muito gentil, muito amigável, responde então aos nossos corações: lembra quando você estava nessa situação? A quem você recorreu? Você conversou com a sua mãe. Pois bem, quando a sua mãe conversava com você, era eu que estava respondendo através da sua mãe.
como Deus se faz presente nas nossas vidas através das nossas mães. E nós, muitas vezes, nem sequer reconhecemos que quando a nossa mãe está nos ajudando, é Deus, na verdade, quem está presente lá. Com certeza, a maneira mais fácil, a maneira mais comum de uma pessoa sentir a graça de Deus na sua vida é através da figura da mãe. Foram as mães que nos alimentaram enquanto nós estávamos sendo formados na barriga delas. Foi através das nossas mães que nós entramos nesse mundo. Foi através das nossas mães que nós recebemos o alimento mais importante da vida, que é o leite materno. Não existe até hoje nenhum alimento mais apropriado para o bebê do que o leite materno. Foram nossas mães que nos receberam primeiro, nos acalentaram, nos fizeram nos sentir aconchegados, abrigados, consolados. Foram as nossas mães que nos massagearam quando nós tínhamos as famosas cólicas dos primeiros meses. Particularmente, acho muito difícil alguém sentir que Deus é amor se ele não teve, por algum motivo, o privilégio, a graça de ter o convívio com a sua mãe. As mães são a porta de entrada da graça de Deus nas nossas vidas. Elas são o canal através do qual o amor de Deus se faz sentir na vida de cada um de nós. Através do olhar delas, da sua ternura, da forma como elas nos seguravam, nos colocavam no colo. Foi através de tudo isso que nós recebemos a primeira grande notícia do Criador. Vocês são muito bem-vindos nesse mundo que eu criei. E a gente sentiu que era bem-vindo através das nossas mães. As nossas mães eram as representantes de Deus, e elas continuarão sendo sempre as representantes de Deus nas nossas vidas, dizendo: olha, aconteça o que acontecer, eu estou sempre aí com você. Nunca vou te abandonar, mesmo quando você estiver errado. Vocês já viram alguma mãe abandonar o filho porque ele errou? Com certeza você não vai ver isso na sua vida. Pelo menos, de uma forma geral, as mães podem reconhecer que os filhos erraram gravemente, erraram feio, mas elas estão sempre presentes na vida dos seus filhos. E é exatamente assim que Deus age com a vida de cada um de nós. Por quê? Porque Deus é mãe. Existe um texto judaico que diz que a mãe compreende até o que os filhos não dizem. E é uma grande verdade. Você não precisa falar nada.
A mãe sabe o que está se passando no seu coração. Através do olhar profundo, penetrante, através da sua sabedoria, que vem de Deus, elas sabem exatamente o que você está passando. Então, olho de mãe é olho de raio-x da alma, vai até o fundo da sua vida, do seu espírito. Não tente, olha, nunca tente enganar mamãe, você não será bem-sucedido. Ela vai saber que você está mentindo. Ela sabe exatamente o que está se passando com você, mesmo que você não abra a sua boca. Porque Deus colocou nas nossas mães o espírito materno que Deus tem. O Salmo 91, um dos mais conhecidos da história, um dos mais recitados pelas pessoas em todo o mundo, revela-nos a face materna, cuidadora e protetora de Deus. Como o salmista expressa a sua confiança no Criador, as várias passagens deste salmo nos mostram de maneira poética as diferentes dimensões do amor materno de Deus por cada um de seus filhos. Em primeiro lugar, o salmo mostra que, como mãe, Deus nos oferece paz e descanso. Às vezes, quando o plantão está muito puxado, eu consigo sentir nos corações, nas atitudes dos colegas que estão lá batalhando no plantão, como eu queria estar em casa com mamãe nesse momento, descansando no colo dela. E são marmanjos que trabalham comigo, viu? Não é criança, não. Tem momentos na vida em que você precisa de paz e descanso. Nós sempre precisamos, mas especialmente nos dias agitados que nós vivemos, nos tempos modernos, eu acho que o que a gente mais precisa, se for colocar uma lista de prioridades, o que a gente mais precisa é saúde mental. O que a gente mais precisa é relaxar, repousar a cabeça, descansar a mente. Hoje nós vivemos de uma maneira muito agitada. Os nossos músculos estão constantemente tensos. A nossa cabeça é uma vitrine de preocupações. O que eu tenho que fazer agora? Não, daqui a 15 minutos eu já tenho outro compromisso. Daqui a 30 minutos tem que entregar um relatório. Puxa, mas também em casa está acontecendo esse problema. Nossa, minha filha está me ligando no celular. O que ela quer? Ih, mais um problema. Nós vivemos, usando o português, claro, nós vivemos hoje resolvendo BO o tempo todo. A gente não consegue relaxar. E é por isso que nós vivemos uma epidemia de ansiedade e depressão. A Organização Mundial da Saúde acredita, segundo suas projeções, que daqui a alguns anos, a doença que mais vai afastar as pessoas do trabalho é a depressão. A depressão já é uma doença crônica, incapacita as pessoas a manterem seus relacionamentos, a viverem de uma maneira saudável, digna. As pessoas se sentem sem energia, não querem fazer nada.
não tem ânimo nem para levantar da cama. E é nessas horas que Deus tem um recado para nós. É nessas horas que a gente ouve a voz de Deus dizendo assim: olha, mesmo que sua mãe não esteja aqui para te acudir, eu sou sua mãe. E o salmista diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Essa expressão Altíssimo, em hebraico, é um dos títulos de Deus. Significa que Deus está acima de qualquer limitação. Ele é o Altíssimo. Não há absolutamente nada que possa ser superior a Deus. Ele é o Altíssimo. Nada está em posição mais elevada do que Deus. Isso significa que não há absolutamente nada na sua vida que possa impedir Deus de agir em seu favor. Não existe obstáculo, não existe limitação, não existe perigo, não existe problema tão grande na sua vida que o Altíssimo não possa te ajudar a resolver. E Deus é assim porque Deus é mãe. Você consegue imaginar uma mãe humana com algum problema com relação aos filhos que ela não se desdobre para resolver? Se as nossas mães humanas são assim, imagina Deus. O que Deus faz para tirar você e me tirar da lama. Como mãe, Deus não mede esforços. Deus se empenha até o último momento e faz tudo o que pode ser feito para nos ajudar. E esse salmo mostra a confiança que nós podemos ter nesse cuidado de Deus, a ponto de nós dizermos para Deus: Deus, nós descansamos na tua sombra. A gente vive tempos de calor intenso. O que a gente mais quer é refresco, sombra e água fresca. E Deus é essa sombra onde a gente pode se refugiar para se proteger do calor intenso da vida, daquele sofrimento que a gente já não sabe mais para onde fugir. Lá está a sombra de Deus, do Altíssimo, do Onipotente. Olha, nessas poucas palavras, o salmista chama Deus de o Altíssimo, o Onipotente. O Onipotente é aquele que pode tudo. Deus pode absolutamente tudo na sua vida. Em hebraico a expressão é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Poderoso a ponto de não haver limitação para Deus. Mãe é assim. E Deus é mãe, e por isso Deus emprega todo o poder que nele se encontra ou nela se encontra para ajudar você que é filho. Como mãe, Deus nos enche de coragem e esperança. O salmista diz que Deus nos cobre com as suas penas. Sob as asas de Deus nós estamos seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Pavês era uma armadura que os antigos usavam que cobria todo o corpo.
nenhuma flecha podia atingir aquele soldado que estava usando um pavês. E Deus está dizendo aqui, olha, eu sou sua mãe, e como mãe, eu te cubro com a minha armadura, e absolutamente nada vai poder te atingir. Você consegue imaginar aquela figura da ave que põe os passarinhos debaixo das suas asas? É assim que Mamãe Deus faz com a gente. Ela nos protege com as suas asas. E diz aqui, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Tu não serás atingido. Por quê? Porque Deus nos protege. Eu acredito que você é uma pessoa com espírito crítico. Assim como eu também tenho meu espírito crítico. E quando a gente lê esse salmo, hoje não dá para não pensar na tragédia do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas perderam as suas casas? E eu acredito piamente que, dentre todas as milhares de pessoas que estão desabrigadas, certamente há muitas que amam Deus. Há muitas que dedicam a sua vida, de alguma maneira, a ajudar o próximo. E aí a gente olha para esse salmo e vê Deus dizendo que nos protege de todo mal, que absolutamente nada pode nos atingir. E se nós não olharmos para o restante da Bíblia, nós podemos ter uma ideia totalmente equivocada da proteção de Deus. E muitas pessoas caem nesse equívoco. Existem pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Ela deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 e imagina que, pelo fato de a Bíblia estar aberta no Salmo 91, a casa está protegida. Nada contra deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Pode deixar aberta lá, desde que você leia as outras passagens. Mas, gente, essa proteção, é importante que se diga, não é mágica. Não significa que aquele que tem fé em Deus nunca vai ter nenhum tipo de problema. Como eu gostaria que isso fosse verdade. Como eu gostaria de chegar hoje em casa dizendo, puxa, eu nunca tinha percebido o Salmo 91. Se eu acreditar no poder de Deus, nunca mais eu vou me preocupar com boleto. Nunca mais vou precisar comprar remédio na farmácia. Eu não vou precisar mais me preocupar com cobranças no trabalho. A minha vida está ganha. Mas não é isso que o Salmo está dizendo. A Bíblia diz, por exemplo, lá no livro de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são criados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus muitas vezes usa a adversidade, usa os nossos problemas, usa as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades para o nosso amadurecimento espiritual. Mas mesmo em meio a esse sofrimento, a esses problemas, a essas dificuldades, Deus está nos protegendo, sim. Mas a proteção de Deus é espiritual. Às vezes será física também, mas não necessariamente será física, mas espiritual sempre. Absolutamente
nada poderá acontecer na sua vida sem a permissão de Deus. Se você confia em Deus como Senhor e Salvador da sua vida, se você confia em Jesus Cristo como seu mestre, como seu grande amigo, você pode ter certeza que absolutamente nada, nem um fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem a permissão de Deus. E se Deus permite, é para você aprender com essa situação. Nós aprendemos com as dificuldades, porque justamente Deus está conosco, mesmo em meio à adversidade. Deus nos protege maravilhosamente. Ele nos protege no perigo, mas não necessariamente do perigo. Não se esqueça disso. E, finalmente, Deus, como mãe, nos ensina e nos ajuda a alcançar a vitória. O que deixa uma mãe mais feliz na vida é ver os seus filhos bem-sucedidos. É ver os seus filhos bem, estudando, trabalhando, aprendendo cada dia mais. Enfim, a mãe quer ver o seu filho vencedor. Por isso que a mãe faz tudo o que está ao seu alcance para o filho alcançar a vitória. E Deus é assim com a gente também. Deus sonha com a vitória de cada um de nós. Mas essa vitória só pode acontecer se o nosso coração estiver com Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é aquele mediador que Deus colocou entre a sua pessoa e a humanidade. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mediador, não é que Deus está burocratizando o processo de chegar até ele. É que falar em Deus é muito vago. Tem pessoas que matam em nome de Deus. Tem pessoas que xingam em nome de Deus. Tem pessoas que praticam o mal em nome de Deus. Então, Deus quer que as pessoas realmente conheçam como Ele é. E é por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê como Deus é. Jesus foi uma pessoa que sempre buscou ajudar e amar as pessoas. Quando alguém julgava o próximo, Jesus dizia, olha, não julguem. Só Deus pode julgar. Você não sabe qual é a realidade que aquela pessoa está enfrentando. Você não sabe a história de vida dessa pessoa. Então não julga. Só Deus pode julgar. E Jesus é assim, porque Deus é assim. Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. É a voz de uma mãe. É uma voz de uma mãe dizendo para os filhos, olha, você está cansado, você está sobrecarregado, vem aqui para a mamãe. Vem para a mamãe vai fazer uma comidinha boa para você. Mamãe vai fazer um herissé para você. Vai fazer uma comida boa. Herissé é uma comida armênia que a nossa mensagem vai para muitos lugares. Herissé é uma comida tipicamente armênia, uma delícia. Então, mamãe diz, olha, você está cansado, está sobrecarregado, vem para o colo de mamãe. Deus é assim com cada um de nós. Jesus é assim. Você está cansado. Eu estou vendo que você está sobrecarregado. Não tenta resolver isso sozinho. Vem para o colo de mamãe. Vem para o colo de Deus. Os homens são o que as mães fazem deles.
Essa é uma afirmação do escritor e filósofo Ralph Waldo Emerson. Você chegou até aqui graças à sua mãe. Você é quem você é hoje graças à sua mãe. Ô Roy, e os pais? E os pais do sexo masculino? Tem o seu papel. Tem o seu papel, claro. Mas com todo o respeito aos meus amigos homens, não tem comparação, mas nem de perto, com o papel de uma mãe. Não tem comparação. O homem é importante? É. Mas a mãe, de longe, é aquela figura fundamental na vida dos seus filhos. Que nesse dia nós possamos agradecer a Deus pelas mães que nós temos, pelas mães que nós tivemos. Agradecer a Deus porque elas não mediram esforços para nos ajudar. Mesmo quando elas estavam cansadas, sobrecarregadas, tristes, preocupadas, exaustas, sem dormir, doentes, elas tiravam força de algum cantinho mágico delas para poder se dedicar aos seus filhos. E elas só conseguiram fazer isso porque a energia delas vem do coração materno de Deus. Deus é mãe, que nós possamos sempre amar as nossas mães e seguir o exemplo de vida que elas nos legaram. Que Deus nos abençoe.